Hoje nós temos a grata satisfação de receber aqui no programa a visita do Dr. Renato Pergorin. Ele é médico, ginecologista e, além disso, ele atua na área de saúde reprodutiva. Um tema muito atual e importante para a gente abordar nesta edição do programa. Seja bem-vindo, doutor Renato. Quanto tempo? Pois é, fazia tempo, né? Que a gente não conversava. Exatamente, fazia tempo. Mas diz que trabalhando, que é algo assim, sempre lotado, consultório. Isso significa que muitos casais estão tendo problemas realmente na hora de engravidar, doutor? Na verdade, assim, o que está acontecendo foi em função da mudança das mulheres, né? As mulheres, de um tempo para cá, mudaram sua atitude, ou seja, elas entraram no mercado de trabalho, elas, enfim, têm algumas prioridades a mais, né? Como uma estabilidade financeira, profissional, enfim, e depois é que elas estão pensando em ter filhos. Isso acaba, na maioria das vezes, caindo depois dos 35 anos, onde, na maioria dos casos, já há uma perda significativa da fertilidade feminina. Já é comum, já é natural essa perda. Associado à questão de anticoncepcional. É fato, eu ouvi uma vez que se a mulher toma muito anticoncepcional, e a gente sabe que hoje cada vez mais novas, as meninas, né, as adolescentes já com anticoncepcional, é fato que depois pode ocorrer, mesmo numa fase boa de reprodução, pode ocorrer aí algum tipo de dificuldade, ou mito, doutor? Não, isso é um mito. A pílula anticoncepcional não leva à infertilidade. Isso é um mito. Mito. O que a pílula pode causar é um atraso um pouco no processo de engravidar. Ou seja, se ela fosse engravidar em 3 meses, vai engravidar em 4, 5. Mas a pílula, é bom que se saiba, não leva à infertilidade. As mulheres podem tomar tranquilamente. E hoje em dia a tônica é que as mulheres menstruem quanto menos melhor, em função de que elas estão menstruando mais cedo. E a menstruação, queira ou não queira, é um processo inflamatório. Há doenças associadas como endometriose, enfim. Então pode tomar a sua pílula tranquila, que não vai prejudicar em termos de fertilidade. Se por um acaso a paciente, o casal, na verdade, não engravidar, é que já havia algum problema anterior e que, enfim, não foi a pílula que levou. Vamos então. Quando procurar um médico para ver essa situação em relação a tempo, tentativas, não sei como funciona. Quando, doutor? Quando eu devo observar, opa, preciso do auxílio no médico nessa questão da fertilidade? O que a gente preconiza, primeiro, é que a gravidez ocorra antes dos 35 anos, né? Mas assim, abaixo dos 35 anos, um casal que mantenha 2 relações por semana, ele pode esperar até 1 ano tranquilamente para engravidar. Não há aquela necessidade de 3, 4 meses já estar procurando, porque acaba virando uma ansiedade muito grande. Mulheres acima dos 35 anos, esse tempo encurta para 6 meses. Tá certo. Então tá aí algumas informações importantes. Nós sabemos que são muitos casos que acontecem hoje em diversos lugares do mundo, que é uma dificuldade na hora da fertilização, de engravidar. Alguns casais sofrem muito com isso, é algo assim que existe uma cobrança também, né? A questão disso, existe toda uma situação. Primeiro, do sonho, todos nós, a princípio, temos exceções, tem aquela realização, casar, ter filho, ter casa, a gente tem um plano na cabeça. E às vezes isso pode comprometer algumas situações, por isso que hoje nós convidamos aqui um especialista nesta área, o Dr. Renato Pergorin. Qual é a definição de um casal infértil, doutor? É justamente aquele casal que durante 1 ano... 1 ano? 1 ano. Não menos que isso, abaixo dos 35 anos. É importante, assim, sem nenhum método anticoncepcional, ou seja, sem camisinha, sem coito interrompido, sem nada, que venha mantendo frequentemente relações sexuais e que não consegue atingir a gestação. E acima dos 35, 6 meses. Hoje, quais são os métodos? Nós temos alguns métodos significativos em relação à ajuda para este casal, doutor? Sim, a gente tem vários. A gente basicamente hoje de ajuda tem 3 métodos. Chama-se um coito programado. Coito programado. Uma inseminação intrauterina. Ok. E uma fertilização in vitro. Eu vou falar bem rápido para não tomar muito tempo. Tá, coito programado é a gente fazer um controle por ultrassom e conseguir fazer que o casal mantenha a sua relação no dia da ovulação. Isso é um coito programado. Certo. Uma inseminação intrauterina é fazer esse controle, mas só que quando a paciente for ovular, a gente pega o sêmen do marido, faz um processamento desse sêmen, ou seja,
vamos dizer, pega os bambambam e através de um catéter que a gente se introduz pelo colo do útero da mulher, a gente injeta o sêmen dentro do útero. E aí dali o processo é feito naturalmente. E a fertilização in vitro é retirar o óvulo dessa mulher, fazer esse processo de fertilização fora e depois transferir já os embriões prontos para dentro do útero. Normalmente a gente consegue que resultado? Em 50% dos casos é favorável, é positivo, em 80% dos casos chega a 10% dos casos, porque diz que existe muita frustração e também no meio desse caminho ainda, né, doutor? Gente, é algo divino também, não podemos esquecer que vem de Deus, né? Exatamente. Tem toda essa situação. Tem a parte que a gente pode interferir e tem a outra parte que a gente não consegue interferir. A gente não tem... Eu, na minha visão, ainda infelizmente não temos taxas muito altas. Mas não temos. Mas temos resultados. Sim, temos bons resultados. Logo que começou a ser aplicado, temos essa informação já há um tempo, na questão da saúde, da medicina, tal, da questão da fertilização, era sempre assim uma coisa muito longe, principalmente no quesito custo. Melhorou um pouquinho, doutor? Está mais fácil para esse casal tentar uma, tentar duas, tentar 3 vezes. O que você me diz? Assim, antigamente era inacessível. Inacessível não, só pessoas muito abastadas que conseguiam, muito abastadas, né? Hoje, ricos. Hoje não. Hoje é uma coisa já acessível. A gente pode programar. Dá para programar. Dá para pagar parcelado. Dá para pagar parcelado. E a gente costuma brincar que a parte mais barata de um filho é a parte de fazer o filho, né? Mas depois é que torna caro. Mas é bem acessível. O problema que a gente estava conversando é quando essa mulher não consegue, esse casal, perdão, não consegue atingir esse objetivo já na primeira tentativa. Aí essas tentativas cumulativas, aí sim começa a gerar um custo um pouco mais alto. Bom, existem situações que é o homem que não consegue, tá, gente, né, doutor? Existe também. Então, assim, essa avaliação vai ser feita pelo médico, quando, né, porque é o casal, e às vezes os dois têm um certo probleminha. A mulher já está num período, pode ser mais lento na questão da ovulação, e o homem também pode ter essa condição também, né? Para assombro de todo mundo, a gente divide em termos redondos, né? 40% são problemas femininos, 40% também são problemas masculinos, 10% os dois têm algum tipo de dificuldade e 10% a gente não faz a mínima ideia do que está acontecendo. Tá certo, gente. Hoje falar aqui com o Dr. Renato, nosso programa, é algo muito especial. É bom lembrar que existe aí algumas técnicas, algum avanço fantástico na questão da reprodução humana, da saúde reprodutiva. Então, o que importa é a gente buscar essas informações, buscar essa orientação. E tem também algo que eu queria deixar claro hoje aqui, aproveitando a sua visita, doutor, que é a questão da preservação da fertilidade. Como assim? Que termo é esse? Que processo é esse que nós estamos vivenciando? Isso para mim é uma das coisas mais fantásticas que tem. Ou seja, o que se preconiza hoje é que, como a maioria das mulheres está começando a deixar para engravidar mais tarde, que essas mulheres aos 20, 25 anos, que elas façam o quê? Um processo de congelamento dos óvulos. Ou seja, elas fazem um processo, a gente retira os óvulos dessa mulher e congela. Então, se aos 35, aos 40, aos 42, para vocês terem uma ideia, aos 42 anos, mesmo por fertilização, a chance de dar certo uma fertilização numa mulher de 42 anos é 10%, muito baixa. Mas se essa mulher congelou seus óvulos aos 20 anos, ela vai ter 8,55%, porque são óvulos de uma mulher de 20 anos. Né? Foi o que a Luciana Gimenez, se eu não me engano, que estava na mídia dizendo que fez, que congelou óvulo. Então, e não só para isso, por exemplo, há pacientes que vão ser submetidos à quimioterapia, que é uma coisa fantástica, câncer de mama, que cada vez, graças a Deus, a sobrevida está aumentando, está melhorando. E aí, num primeiro momento, o que elas querem? Se livrar da doença, óbvio. Mas depois de elas estar muito bem, elas viram para o médico e assim falam, tá, agora eu quero ter um filho. Ah, desculpa, não dá, porque a químio, na maioria das vezes, acaba destruindo esses óvulos, né? Então, ou seja, previamente, antes da quimioterapia, se faria o congelamento desses óvulos. Bom, gente, você veja, é um avanço, né? É um avanço muito interessante. Entre as situações também que a gente pode abordar, e devido a esse assunto, que a gente poderia ficar o programa inteiro aqui conversando, porque tem muita questão psicológica, tem muita questão de trauma, tem várias situações, né, gente? Vários quesitos. Tem a questão química, a questão física, né? Tem a questão da idade, tem a questão realmente de Deus, se é um propósito na sua vida ou não.
Mas existe aí alguns outros recursos, inclusive que a gente chamava um tempo atrás como barriga de aluguel. Esse termo praticamente não usa mais, né, doutor? Esse termo não usa mais. O que fala é barriga de substituição, né? Ou compartilhada. Ou compartilhada. Na verdade, assim, o que é isso? Mulheres que por algum problema, mioma, alguma coisa, tiveram que retirar o seu útero, mas possuem os seus ovários ainda, ou que tem alguma doença grave, tipo uma hipertensão descontrolada, uma diabetes descontrolada, enfim, e que a gravidez torne-se de alto risco, o que elas podem fazer? Elas podem retirar os óvulos dela, fertilizar com o sêmen do marido, e aí sim transferir esses embriões por um parente de primeiro grau, mãe, irmã. E esse filho, geneticamente, vai ser dela e do marido, com certeza. Então, independente da idade, olha, se tem o óvulo feminino, né, o esperma masculino, os genes do homem e da mulher, mesmo em outra barriga, e essa barriga aí pode estar com 40 anos, com 50, se duvidar, até com 60. Até com 70 já tem caso. Até com 70? Porque, na verdade, ela vai estar gerando, mas dentro dessa genética nova, boa, né? Que ainda está inteiro, porque a gente sabe que vai perdendo mesmo com a questão do tempo. Olha, doutor, obrigada pelas informações. Doutor Renato Pegorim atende em Itajaí ou Balneário? Tem Itajaí. Poderia só deixar um último recado, Vera? Sim. Que as mulheres pensem bem em fertilidade, porque se acha que fertilidade não é doença. Realmente não é doença. Mas pode se tornar um problema muito sério, uma frustração muito grande para esse casal, se não for tomadas as providências previamente. Então, pense em fertilidade como uma coisa muito séria.